Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, e hoje eu recebo a Cris Ávila e a gente vai falar sobre gestão de clima organizacional. Um tema que, inclusive, ao longo desses quase 4 anos de podcast, mais de 60 episódios, 7 temporadas. Acho que eu nunca falei de gestão de clima, viu, Cris? Que bom. Então é a primeira vez que estaremos falando sobre isso de uma forma naturalmente sistemática, organizada, né? Talvez a gente tenha falado sobre isso dentro de algum tema, mas não especificamente. É um prazer falar sobre isso hoje. Obrigada por ter sugerido esse tema e ter trazido pra gente. Então, para quem ainda não te conhece, se apresenta e a gente já começa. Ótimo, Zé. Muito obrigada. Eu sou a Cris Ávila. Eu tenho aí uma jornada de mais de 20 anos como executiva, cobrindo aí os escopos de gente e gestão, né? E prioritariamente no segmento de serviços, seja ele de saúde, de educação, de lazer e mais recente, nos últimos 5 anos, no segmento de tecnologia. Trabalho então na Mondiale, uma empresa mineira, completando agora quase 25 anos. Nós desenvolvemos soluções voltadas para a automatização das jornadas de vendas e atendimento para os nossos clientes e com muita tecnologia embarcada, principalmente IA. Nós atendemos o segmento de Enterprise e também SMB. E temos aí como diferencial a performance e também a experiência do cliente. Além disso, sou voluntária e também mentora. Muito bom. Inclusive, né, é bom reforçar que é uma empresa mineira. Estamos em Belo Horizonte com uma liderança de RH de Belo Horizonte e para mim é sempre um grande prazer descobrir histórias aqui, né, Cris? A gente se conheceu no nosso evento, né, no Off People no ano passado. Eu falei sobre isso, que eu queria fortalecer e contar as histórias daqui de Belo Horizonte e novamente obrigado por estar aqui. Dá um pouco de contexto pra gente do negócio, pra gente entender quais são os desafios dele hoje e como é a estrutura, né? Então você é um RH dentro de uma composição de quantas pessoas, qual que é a complexidade em termos de gestão? A gente vem se transformando como RH, como a Mondiale também vem se transformando. Então, a Mondiale era uma empresa de call center, e lá em 2017, nós começamos a perceber que as pessoas iriam muito mais clicar do que falar. Fizemos uma imersão no Vale do Silício e, de fato, isso foi confirmado e daí começou o investimento em tecnologia. E esse contexto foi muito importante para a atuação do RH, porque a gente, de fato, suportou toda a transição de uma empresa de call center para uma empresa de tecnologia. Curiosidade, essa transição de call center para tecnologia e essa descoberta no Vale do Silício, ela aconteceu de forma antecipada ou o mercado veio pressionando, viu que estava caindo esse processo e aí vocês tiveram que se reinventar, ou não? Na verdade, foi antecipado. Antecipado. E isso nos preparou, essa antecipação em 2017, o investimento em tecnologia em uma plataforma proprietária nossa também, de vendas e de atendimento, ela nos preparou para a virada que aconteceu. A gente tinha uma previsão de uma virada em 2020 e ela se antecipou, de 1 ano se antecipou para 3 meses com a pandemia. Então, nós já tínhamos clientes e já estávamos preparados, ainda não prontos, mas preparados para fazer toda a virada digital para os nossos clientes em relação a vendas e atendimento, porque não tinha atendimento presencial mais. Então, todo o investimento digital na plataforma, em tecnologia forte, nos deixou muito preparados. Então, foi antecipado e contribuiu com o nosso preparo. E seguindo, em relação ao papel da área de RH, eu cheguei na Mondiale justamente em 2020, 17 dias antes de fechar tudo. E eu posso até contar como que foi estratégico a chegada e que me deu condições de seguir com todo o processo junto com o time, com as lideranças da Mondiale, em relação a essa virada.
Então, a área de gente, ela suportou toda a virada. E como que é esse suporte? Né? A gente teve que rever toda a estratégia de gente, que nós formamos de lá para cá, né? Na verdade, desde 2017, mas acelerada a formação de times, até pela entrada de muitos clientes, né? Novos clientes. Só para você ter ideia, a gente tinha 5 clientes, grandes contas. Nessa nova concepção de tecnologia, né? Isso. Lá atrás, ainda clientes de call center, grandes clientes, principalmente as grandes operadoras. Que fizeram a transição para tecnologia. Isso. Então, grandes operadoras eram nossos clientes. A gente tinha 5 clientes naquela época, hoje a gente tem mais de 400 clientes. Né? E nós temos soluções tanto de SaaS também, quanto soluções bem customizadas, também, principalmente para clientes enterprise. Então, qual que é a relação com o nosso papel? Nós formamos nossos novos times, aprendemos sobre novos times, né, principalmente times ligados à área tech. Nós reestruturamos todo nosso pacote de benefícios para se tornar atrativo. Lembrando que naquela época o mercado de tecnologia era muito mais intenso, competitivo, né? Inclusive com o mercado internacional. Era uma disputa bem grande por profissionais e a gente não tinha o histórico de uma empresa de tecnologia. Então foi um desafio grande se transformar em uma empresa atrativa para profissionais também do mercado tech, não só ligado diretamente à carreira tech, mas também áreas de suporte, né? Áreas administrativas, profissionais com experiência. Então, área de produto, área de dados, a própria área de desenvolvimento, isso tudo foi alavancado, construído, continuada a construção, mas de maneira muito mais ampla dentro. Para você ter ideia, a gente chegou a ter 2.800 colaboradores como call center, uma equipe de gente com mais de 50 pessoas para suportar toda uma operação de call center. E hoje nós temos 340 Munderis, como nós nos denominamos, e um time de gente com 16 Munderis e com uma carreira muito mais interessante. A carreira de gente na Mondiale, porque é uma carreira generalista. Ocorre que a gente consegue entrar com profundidade nos diversos temas de gente. E organizado também, baseado na agilidade. Em termos de faturamento, né? Olhando para esse modelo de call center e tecnologia, isso alavancou o negócio? Alavancou. E é um ponto, ótima pergunta, 80% da nossa receita em 2020, vinha das operações de call center. Né? 3 anos depois, com toda essa virada, 100% da nossa receita é digital. Então, foi todo um processo de virada e alavancagem também de receita. Muito bom. Vamos então falar de gestão de clima, né? Dado esse contexto. Então, esses são 400 funcionários mais ou menos, é isso? 340. No Brasil pessoas. Apenas? Isso, nós temos Munderis pelo Brasil todo e também clientes no Brasil todo. Vocês trabalham remoto, híbrido? Nós trabalhamos nos 3 modelos. Entendi. Então, remoto, híbrido e presencial. Entendi, legal. Vamos falar então de gestão de clima, né? Então, vamos colocar todo mundo na mesma página, embora seja um produto absolutamente comum, né, e natural dentro do RH. Acho que é importante a gente conceituar e entender a sua visão sobre esse tema, né? Então, o que para você é gestão de clima e quais são os pilares que fundamentam esse processo? Ótimo. Eu quero destacar isso, bem importante a gente começar com esse alinhamento, porque vai ser a base de toda a nossa conversa. Eu quero destacar 3 conceitos, começando por gestão de clima. A gestão de clima é todo o processo, né, que envolve a gestão, são ações, projetos, envolve também vários stakeholders. Então, a gestão de clima envolve os próprios colaboradores, envolve a liderança, a atuação da área de gente de gestão, num processo que tem ali a composição de projetos, ações, rituais. Então, é todo o processo de gestão de clima. E é bem amplo.
O segundo conceito que eu quero trazer é de ciclo de gestão de clima, que é um recorte nesse processo, é um recorte temporal nesse processo, que depende de empresa para empresa, mas normalmente dura 12 meses, que é este recorte. E tem a pesquisa de clima, que é justamente um instrumento que nós utilizamos, que está dentro do ciclo e dentro da gestão de clima, para fazer um diagnóstico em relação ao clima da companhia. E nós vamos conversar justamente sobre os desdobramentos. Então, a gente está dizendo que a gestão do clima ela é contínua. Contínua. Né? Então, a gente está falando de um processo de 12 meses e a pesquisa de clima ele é uma ferramenta pontual. Exatamente. Que vai nos ajudar a desdobrar todas as ações. Exatamente. Né? E que todas as pessoas se envolvem nesse processo, né? Ao longo do tempo. Né? E as lideranças espero que se envolvam contribuindo e não destruindo o clima, o que normalmente acontece em alguns cenários, né? E a gente precisa refletir sobre isso também. Teve um ponto que quando conversamos, você trouxe, eu achei muito interessante, que é olhar para a pesquisa de clima sobre a ótica do colaborador, né? Então, quando o colaborador ele está preenchendo, ele está talvez de forma consciente ou não, refletindo sobre a relação dele com a empresa. E Exatamente. Que esse é um momento importante e a maneira como a gente vai conduzir isso também é muito importante. Conta pra gente um pouco mais sobre essa visão. Ótimo. Às vezes nós conversamos, né, já eu trouxe justamente esse ponto, que na medida que o colaborador para e responde aquelas questões, ele está justamente fazendo uma avaliação dos vários aspectos, fatores que contribuem ali com a relação dele e, consequentemente, a percepção que ele tem influencia na percepção de clima e no próprio clima da companhia. Então, considerando ali os vários fatores que são avaliados na pesquisa de clima, como comunicação, liderança, ESG, e aí vai de cada metodologia, né? Mas de fato são temas /fatores que são avaliados através da pergunta, ele tem uma grande oportunidade de fazer um raio-x em relação a como ele lida com a companhia e também as perguntas levam o colaborador a pensar como a companhia também se relaciona com ele. Então, é uma grande oportunidade, né, de fazer uma parada. Eu faço muito uma comparação, Jé, com a roda da vida, quando a gente para e olha as diversas dimensões da nossa vida. Então, a pesquisa de clima, o questionário, ele faz dá essa possibilidade de pensarmos. E é um ponto interessante, né? Eu quero dar os meus centavos aqui de contribuição também, que quando você fala de roda da vida, digamos que ali tem todos os aspectos da nossa vida que no dia a dia a gente está experimentando, avaliando, reclamando ou não, né? Ou a gente está celebrando as coisas que acontecem no aspecto de relacionamentos, social, financeiro, profissional e etc. Mas quando você para olhar, eventualmente você pode descobrir que não tá tão ruim ou não tá tão bom quanto você esperava. O colaborador é a mesma coisa. Então, às vezes, no dia a dia, ele tá se queixando de algumas coisas ou ele está celebrando alguns pontos que quando ele olha para aquelas perguntas, vai ser o momento dele falar, peraí, não, mas o benefício tá legal, o salário tá compatível, o clima ele é interessante, a minha liderança é interessante. Então é um momento de fato para ele colocar essa consciência na hora de responder e a forma como você vai conduzir vai dizer muito sobre isso. A gente entrevistou aqui, não sei se já foi ao ar, mas eu acho que sim, a Flávia Reis da Tchau, né? Não sei se você conhece a Flávia? Sim, não. Vou te apresentar ela no People Summit, ela vai participar com a gente, o CEO dela também vai participar. E ela trouxe que num processo de gestão de clima, era uma dos nossos tópicos ali, né? Eles colocam na fábrica uma série de totens, né? E de computadores, enfim, para as pessoas poderem responder, dada a importância que se tem de ouvir e de parar para refletir. Então, assim, não é uma coisa que você dá pouco tempo, não é uma coisa que você não permite que as pessoas parem para responder, né? Não é uma coisa que você pede para ser acelerado ou que às vezes é cansativo. Então, é um momento que você prepara para que haja uma reflexão, né? Então, acho que nesse ponto também, eu acho que reforça a importância da gente tratar isso de uma forma cuidadosa, para o colaborador conseguir parar e pensar e refletir sobre isso também.
Um outro aspecto que eu queria entender de vocês, quais são as temáticas, quais são os principais fatores que vocês querem observar e terem resposta na pesquisa de clima. E antes de você responder, por que da minha pergunta, né? Tem coisas que às vezes a gente já sabe que tem que ser tratado. Sei lá, já apareceu numa one-on-one, num outro tipo de pesquisa. É uma dor que você sabe que existe nesse negócio. Exemplo, não somos compatíveis com o mercado em termos salariais. Temos lideranças que são frágeis, não são maduras para conduzir esse negócio. A nossa comunicação é falha. São coisas que a gente já sabe que existe e há 1, 2, 3 anos a gente continua, né, percebendo aquilo e não tratando. Então, são coisas que você poderia tratar fora de pesquisa e não perguntar. Então, como que vocês definem o que vai ficar fora, que a gente vai tratar em outro momento, ou que a gente vai observar e desejar ouvir na pesquisa de clima? Ótimo. A pesquisa de clima, ela te dá uma visão global dos vários aspectos. E tem metodologias já comprovadas no mercado que demonstram a importância de você ter a pesquisa para que você tenha uma visão consolidada dos vários aspectos no mesmo momento, com estímulos como você trouxe, para que seja respondida de uma maneira muito séria e madura pelas pessoas. E o fato de você realizar a pesquisa com todas as dimensões ou fatores, ele te dá uma foto em que você pode, inclusive, comparar o peso entre aqueles fatores. O que está sendo mais sinalizado de positivo ou o que tem demonstrado de oportunidade. Então, a minha recomendação é de realmente, quando você for fazer uma pesquisa de clima, que você utilize metodologias já comprovadas no mercado. O que vocês usam? Nós usamos a FIA, a metodologia da FIA. Nós já fizemos diretamente com a FIA, inclusive fomos classificados como uma das empresas, né, dentro do hall de incríveis para se trabalhar. E então é a metodologia da FIA, mas tem uma outra metodologia que eu já trabalhei também em outras empresas, que é o do GPTW. Então, são duas comprovadamente, né, eficazes para que a gente faça leitura. Então, voltando à sua pergunta, quando você fala tira, já que a gente já sabe, a minha recomendação é que mantenha a metodologia com todos os fatores, porque você vai ter ali uma possibilidade de um diagnóstico mais completo e mais geral, e vai inclusive poder comparar, porque às vezes com outras fontes você tem um recorte, mas e isto em relação aos outros pontos? Então, quando for pesquisa de clima, a minha recomendação é que seja com uma metodologia comprovada, né, em termos de pesquisa já consolidada, e que seja completa. Ok, e a periodicidade? O que você recomenda? Anual mesmo? Como é que vocês fazem? Sim, que é o ciclo, né? Que a gente se referiu aqui. A minha recomendação, pela experiência, tanto que eu vejo dos próprios institutos de pesquisa, quanto as pesquisas internas, que seja de 12 meses, porque é um ciclo saudável para que você faça o diagnóstico, para que você desdobre, né? E nós vamos falar disso aqui, de todo o processo e principalmente o tempo para o resultado. Então, vamos falar do processo? Conta pra gente como é que vocês fazem na prática, como case mesmo, né? Como que tudo começa, como vocês conduzem, processo de comunicação, até o processo de tratativa. Eu vou falar de um lugar onde a gente já tem um histórico. E posso dar dicas também para quem vai fazer pela primeira vez. Então, na Mondiale, a gente realiza pesquisas estruturadas desde 2016. Pesquisa de clima estruturada, desde 2016. E com metodologia externa desde sempre? Externa e interna. Ok. Mas sempre o mesmo rol a gente busca sempre manter um rol da metodologia, principalmente por 3 ciclos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente fez uma pesquisa interna usando uma metodologia externa, vamos seguir interno entre 2 e 3 ciclos para a gente ver a evolução. Porque se ficar mudando, você vai comparar... Perde a referência. Perde a referência. Então, a gente faz desde 2016 na Mondiale. Então, o start, para quem está começando, é sempre a pesquisa, considerando esses aspectos que eu trouxe, uma pesquisa global, né, de clima. Ela pode ser externa,
através dos institutos ou desenvolvida internamente também. Quais benefícios ou não você vê nesse sentido, de quando fazer externo, quando fazer interno? Um primeiro aspecto é a questão da confiança na metodologia e a questão da confidencialidade. Então, se você tem uma empresa onde você percebe que, e constata ali, né, através do dia a dia, que existe uma relação, de maneira geral, de confiança, né, nas práticas, nas lideranças, no próprio na RH. empresa, e principalmente no RH, a pesquisa interna, ela faz muito sentido de fazer. Esse é um primeiro momento. E o outro benefício de fazer a interna é quando você quer, de fato, olhar exclusivamente para dentro e trabalhar com as informações ali dentro do seu mundo. Quando você parte para uma pesquisa externa, ela te dá o benefício também do diagnóstico, ocorre que ela te dá o benefício de olhar também para o mercado, que ele te compara em relação ao mercado. Então, você entra ali num ranking. Então, esse é um outro benefício. E a questão da confidencialidade também, que o instituto externo, isso é comprovado até para credibilidade em relação ao que eles aplicam no mercado, né, o instituto. Então, tem o benefício, não tem uma recomendação, não tem um padrão, você olhar para dentro e discutir, inclusive, internamente. Uma coisa que eu sempre pratiquei na Mondiale, não é diferente com o time de gente de gestão, eu sempre discuto com os líderes. O momento que a gente tem os dois caminhos, a nossa recomendação é realmente de manter o ciclo, né? 2, 3 ciclos, de preferência 3 ciclos anuais com a mesma metodologia. Ocorre que eu sempre gosto de discutir não só esse ponto, mas os outros pontos da pesquisa, os desdobramentos, discutir com as lideranças. Legal. Então, e por que eu discuto também, complementando? A pesquisa de clima, ela é sim um instrumento bastante valioso para desdobramentos em relação ao nosso trabalho como gente de gestão, mas tão importante quanto para a área de gente de gestão, é importante como instrumento de gestão para os líderes, deles se apropriarem da pesquisa como parte da gestão e agir, tomar decisões considerando também o resultado da pesquisa. Então, trazer as lideranças para a construção de todo o ciclo é essencial para que a gente, de fato, alcance esse objetivo, além do benefício para o negócio. Legal, aí você estava falando do processo como um todo, né? Então, onde ele começa, então escolha da metodologia e etc. E depois? Isso. Então, começa pela pesquisa e aí tem os desdobramentos, né? Eu, particularmente, acredito e sempre trabalhei, tive oportunidade de trabalhar em empresas que acreditavam nisso. O primeiro ponto, que a gente até falou, é do estímulo. Então, a pesquisa tem todo um processo, uma campanha de comunicação, né, anterior do objetivo, como que vai ser, a importância. Quanto tempo antes vocês começam comunicando isso? Em torno de 1 mês e meio, 2 meses. Toda uma régua de comunicação, preparando. Até porque, quando a gente tem já ciclos abertos e fechados, a gente fecha o ciclo, então, apresentando os indicadores de efetividade dos planos, as ações que foram demonstradas, e 1 mês e meio, 2 meses antes de começar o próximo ciclo, a gente já começa a régua de comunicação. Tá? Para as pessoas, inclusive, se prepararem. E um primeiro ponto que a gente já colocou aqui, que é da pesquisa e desse preparo, é porque, de fato, eu acredito nos profissionais como protagonistas da carreira e da sua relação com a empresa. Então, esse preparo, esse estímulo, colocando o colaborador como responsável ali por um posicionamento que vai contribuir tanto para ele quanto para a empresa é fundamental. Então, isso é a essência da editoria da comunicação. Entendi. Da campanha. Né? Além disso, a campanha, ela tem o braço mesmo da comunicação e tem dos líderes. Então, as conversas dos líderes nos rituais que eles têm com as equipes fortalecendo. E vocês preparam a liderança para isso? É um treinamento? Como é? A gente orienta
toda a liderança do que é a metodologia, de quais são os fatores, do resultado, como que o resultado vai ser apurado, de todo o cronograma, né? O draft do cronograma, e a gente discute se tem mais alguma etapa que eles entendem para aquele ciclo que vai ser importante, se tem questões adicionais a serem acrescidas na base que é comum, né? Então, normalmente são 34, 37 perguntas. Todas fechadas. Em dimensões. São fechadas, onde a pessoa responde normalmente. Pode comentar. Se concorda, são 2 pontos, né? Tem as afirmativas, que são essas, que eu disse, esse número, que as pessoas respondem normalmente se concorda totalmente, concorda parcialmente, nem concorda nem discorda, discordo parcialmente e discordo totalmente. São 5. O índice, são sempre 5 opções, e o índice de favorabilidade é justamente o percentual de respostas do concordo totalmente e do concordo parcialmente. Okay. Esse é o padrão que é utilizado no mercado. Então, tem essas afirmativas que compõem a média geral de respostas dessas 2 questões, compõem o resultado dos fatores, né, que são avaliados, e o conjunto de fatores, a média de todas as respostas, compõe o índice de favorabilidade geral da companhia. Vocês treinam as pessoas para elas compreenderem as diferenças sutis entre essas opções? A gente não, eu não tenho experiência de treinar as pessoas nesse, a gente deixa bem livre esse aspecto. Eu nunca tinha pensado em treinar nisso, e quando você disse, o primeiro ponto que me passou aqui foi do cuidado de se fazer isso, do como se fazer, para que não seja interpretado como uma indução. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, assim, é um ponto a se pensar. A se considerar. A se considerar, se quiser fazer isso. Eu nunca fiz. Então, eu acho que pode vir a ser uma boa ideia. Eu acho que pesquisas de modo geral, é por isso que eu perguntei se são 5, né? Pesquisa de modo geral, as pessoas têm muitas interpretações do que significam as opções, né? Mesma coisa quando uma liderança vai num processo de avaliação de desempenho. O que é um supera, um não supera, ou o que atende, o que não atende, né? Eu acho que seria legal a gente pegar cada um desses parâmetros e dizer que tipo de... Dar um exemplo, talvez, né? De cada um deles para dar mais clareza e talvez mais consistência no processo. Não sei se é um treinamento, mas talvez um bookzinho, um playbook, sei lá, alguma coisa que pudesse ajudar também, Sim, né? pode ser. Então, ser algo a se pensar. Essa pré-comunicação, então, ela envolve a liderança, envolve a campanha, envolve o entendimento do protagonismo dessas pessoas. Exatamente. E aí começa, então, a pesquisa. Quanto tempo de pesquisa? Normalmente, a gente faz em 1 semana. E aí, durante o período da pesquisa, tem toda uma preparação interna nossa, né? De segmentação, das áreas, a preparação com a área de dados, o cuidado com a confidencialidade. A campanha, ela reforça também, se for interno, principalmente, a confidencialidade. Quando é externa, normalmente tem um número de contato do instituto para que, se a pessoa tiver algum esclarecimento, que ela precisa, o canal é direto. Então, tem toda uma preparação interna. Começamos a pesquisa. Nós, normalmente, a gente acompanha bem de perto, e eu sugiro que acompanhe bem de perto a adesão. A campanha também, ela traz a importância da adesão, porque acima de 70%, isso também é uma orientação de mercado, é de fato uma foto do clima. Então, menos que isso, não. Menos que isso, ou é tendência, ou pode ser. Okay. Até 50, normalmente, é o pode ser. Então, desdobrar um pode ser é complicado. E também, acima de 50 até 70, é tendência. Então, o grande objetivo nosso é que tenha muita participação, acima de 70. Até como referência na Mondiale, nossa adesão é em torno de 89%. Caramba! Então, é altíssimo. Quando nós fizemos... Sim, e isso é um indicador bastante importante para ser acompanhado. O quanto as pessoas
estão aderindo, sinaliza claramente o quanto elas querem falar. E como acompanhamos? Diariamente, nós acompanhamos a adesão por diretoria, a gente não abre por áreas, por diretoria, e compartilhamos com os diretores. E dependendo da adesão, o diretor estimula a equipe, muito no sentido de convite e de reforço desse protagonismo, tá? Isso na Mundial é bem orgânico, nós não temos esse problema, principalmente pelo processo educativo e a campanha que é feita o antes. É isso que eu ia perguntar, ao que você atribui o engajamento, né? Imagino que historicamente também a tratativa do que aparece reforça bastante, né? Isso é um ponto. Fechamos a pesquisa, né? Depois de uma semana, nós divulgamos o resultado da adesão da pesquisa, então fechamos a etapa. Nós temos a campanha, ela é durante todo o ciclo. Então, tem a campanha pré, tem o durante, tem o estímulo, né, da campanha do durante com os líderes e pelos canais. E ao final desta etapa, nós divulgamos também o percentual de adesão e que partimos agora para a etapa de análise, consolidação dos dados e análise. Esse engajamento, né, essa adesão, ela entra em alguma meta? Ela é meta para o RH ou para as áreas por algum motivo? Nós temos a meta de variável. Ou alguma coisa assim, não. É só para saber, porque às vezes isso também pode influenciar no engajamento, né? Não, esse é um ponto de ponderação também. Então, que tem benefícios e tem desgaste com isso. Sim. Seguindo, então, a campanha, aí nós fechamos, partimos para análise dos dados e criamos todo um cronograma de compartilhamento das informações. Então, nós começamos a divulgar, assim que nós fechamos as análises, qual foi o índice de satisfação, isso para toda a companhia. A gente tem indicadores que a gente passa a divulgar para toda a companhia. Esses indicadores, eles também são reforçados, esses resultados, em outros rituais, junto aos líderes. Por exemplo, o resultado geral, nós divulgamos para toda a companhia. O resultado das diretorias e das áreas, nós divulgamos internamente para as áreas, tá? Então, nós temos indicadores gerais, que a gente divulga nos canais gerais, e começamos todo um processo de compartilhamento dos resultados. Quanto tempo, normalmente, entre fechar a pesquisa e começar esse trabalho de divulgação? Ele não deve durar mais que 2 meses. Tá. Porque, não perde na verdade, time, né? perde. É porque durante os 2 meses ainda tem um período, sim, que fica sem divulgação, porque é de análise mesmo e fechamento. Mas esse período, ele é curto, porque a gente já divulga o resultado geral da pesquisa e já falamos dos desdobramentos, tá? Mas é nesse período que eu acabei de dizer. E aí já começam os compartilhamentos específicos. Como eu disse, do protagonismo, a gente acredita nós temos uma outra crença também, que a pesquisa de clima, ela é a percepção geral do clima. Consequentemente, o desdobrar da pesquisa passa necessariamente pela participação das pessoas. Então, a gente acredita na co-construção, no compartilhamento de maneira transparente das informações. E da responsabilidade tratativa. Tanto dos líderes, quanto do gente de gestão, quanto do próprio time. Então, a gente trabalha muito com esses 3 pilares. Como que nós fazemos? E a minha recomendação dependendo do tamanho da companhia, todas as áreas nós estruturamos um cronograma de World Cafés, onde nós levamos as questões para serem trabalhadas nos times. Antes disso, a gente divulga para as lideranças, para o líder da área ou para os líderes da área. Nós escolhemos juntas quais questões levaremos para o World Café e a própria área, ou a área inteira, até 20 pessoas que a gente trabalha, a área inteira, dependendo do número de colaboradores, ou os líderes, juntamente com o time, indicam os 20 participantes. Uhum. Nesse World Café, nós desenvolvemos
nós desenvolvemos, entramos no detalhe em relação às questões que merecem da área específica. Okay. Isso é um ponto importante. Desdobrar, e eu já tive experiência disso, o resultado geral das 34 ou 37 questões para todos os times, eles olham às vezes e falam, isso não condiz com a nossa realidade, porque tem cenários diferentes. Então, quanto mais você conseguir segmentar, claro, mantendo regras, inclusive, que o mercado, no mínimo 5 respondentes por área, se não junta as áreas, né? Então, a confidencialidade, no mínimo 5 respondentes, a gente consegue trabalhar de uma maneira bastante precisa as ações decorrentes do resultado. Uhum. Então, seguindo, divulgamos para os líderes, realizamos o World Café, onde as questões que merecem oportunidades, ou seja, estão com índice de favorabilidade abaixo de 70 ou abaixo da média da companhia. Na Mondiale, só para você ter referência, foi 89% o índice de favorabilidade. Isso é um índice ótimo, quase no excelente, também a média geral. Então, a gente traz aquelas questões que merecem oportunidade, tem nessas duas referências, ou 70, que é um bom clima, né, para se trabalhar, ou a média geral da diretoria ou da companhia, isso a gente discute com os líderes. Nós também levamos para o World Café questões que foram bem positivas na área, que se destacaram, até para a gente entender o que está sendo feito pelo time, pelos líderes e pelo GGA, que é positivo, que a gente pode replicar. E levamos também questões que não ficou claro o motivo do resultado. O que levou as pessoas na conversa com os líderes e o próprio gente de gestão, a gente não tem a segurança de dizer, olha, isso provavelmente foi por isso. Então, a gente leva como questão de entendimento. Tá? Então, leva isso para entendimento, leva as questões positivas para reforço e as questões de médio abaixo da média, leva para poder... Para que haja sugestões de como tratar? Isso mesmo. Esse é a pauta. Isso mesmo. Entendi. E as sugestões, e aí tem questões estruturadas que eles devem responder, e tem uma que a gente vem evoluindo nas perguntas. Então, a primeira é qual o entendimento que o time tem da questão. Esse é o primeiro. Porque como você trouxe das opções, que também pode ter um entendimento, a questão. E nós identificamos isso há uns 3 ciclos atrás, então a gente começa, qual que é o entendimento? Porque tem que estar alinhado ali com as pessoas para conversar. Imagina, tem 5 pessoas numa mesa, conversando, dando sugestões, sem um primeiro entendimento. Então a primeira é essa. A segunda é o que você sugere, a segunda, qual é a dor, no caso de oportunidade, qual é a dor que você enxerga? A outra questão, o que você sugere? Quem está ali? E o que você sugere para o outro, que pode ser a companhia, o líder, os colegas. Então, a gente traz ali, com esse formato de perguntas, uma possibilidade de protagonismo grande, da pessoa se envolver na solução e de sugerir que outros stakeholders ali também contribuam para a solução. E como que é a condução dessa conversa? Assim, são perguntas no slide, eles discutem e apresentam para vocês, eles escrevem, é confidencial, não é? Como funciona? A gente tem um ambiente que é o Notion, onde que é uma ferramenta amplamente usada na Mondiale, onde a gente coloca todos os registros, as questões, a gente cria espaço com as perguntas, fica projetado na TV, então todos têm ali os 4 grupos, né? Tem um espaço específico, que é uma sala específica onde a gente desenvolve esses trabalhos de co-construção, então fica projetado, e o facilitador, isso é um ponto que a gente evoluiu também. Os facilitadores são da área de gestão, onde nós facilitamos ali para que a troca entre eles. Isso, uma pessoa do gente de gestão uma pessoa do gente de gestão em cada uma das mesas, facilitando essa conversa e guiando a conversa.
primeiro, gente, vamos entender qual que é o entendimento. Primeira questão. Qual é o entendimento da questão? E vai facilitando ali a conversa. Entendi. E a pessoa vai registrando. Entendi. A pessoa de gente. Uhum. A gente tem toda a técnica para facilitar. Então, nós já fizemos com pessoas indicadas da área. Aí a gente tinha resultados diferentes dependendo, ainda que nós treinássemos essas pessoas. A facilitação não tinha um padrão. Vocês treinaram um time de gestão em facilitação? Sim. Sim. A gente treinou e cada vez mais a gente vem trazendo outras pessoas de outros temas de GGA para serem facilitadores. Entendi. Também, porque é um espaço de muito aprendizado. Uhum. E que a gente disponibiliza muito da nossa competência de facilitação. Entendi. Também. Então, é feito isso, então, e os times vão rodando ali nas questões, né? Então, fazem um primeiro bloco de questões, passa, aí o time roda, aí esse time que respondeu essas, que contribuiu para essas questões, vai contribuir para outras 4 ou 5 questões. Então, é assim como se cada grupo tivesse com uma questão diferente, é isso? Então, cada grupo está com um bloco de perguntas. Isso. E aí, eles vão rodando nas perguntas, o mesmo grupo. Isso. Ok. Então, ao final, a gente tem 20 questões trabalhadas por todos. Entendi. Isso dura 1 hora. Tá? Então, menos é mais. Então, são 10 minutos ali, 10, 12 minutos que a gente facilita. Bloco. Isso. Depois, as sugestões são transformadas em um único plano de ação da área, que é a outra etapa do processo. Uhum. E isso é apresentado, discutido com os líderes têm ali autonomia, a gente apresenta também toda a nossa percepção em relação a como que o time comportou, o que nós observamos ali como gaps ou oportunidades de melhoria na construção coletiva. Então, o próprio World Café gera também um diagnóstico que a gente compartilha com os líderes. Uhum. Nós compartilhamos isso. O líder participa também? Tem times que sim, tem times que não. Mas não é uma regra. Então, alguns optam por estar, outros optam por não estar. Okay. E a gente, além do World Café, nós temos utilizado também, essa foi uma criação desse ano, rodadas de conversa, onde a gente percebeu que a rodada ela é usada em qual momento. Nós percebemos que as pessoas, elas gostariam de explorar mais o time e por causa de tempo, ou às vezes a presença da liderança, elas não se sentiram à vontade para... ou não tiveram tempo para explorar. Então, a gente faz uma rodada de conversa, que é um desdobramento do World Café, onde a gente é bem pontual nas perguntas, tá? Então, qual que é a sua recomendação? A gente aprofunda mais nisso. Conversas individuais? Não, é coletivo também, com o mesmo time. Com o mesmo time. Entendi. Foi um desdobramento que a gente usou para 2 ou 3 times. Então, se necessário. Se necessário. E, principalmente, isso coincidiu com times que tinham mais oportunidade de avanço no clima. Entendi. Então, a gente adaptou. Então, aí nós apresentamos... participar do de café? Como são indicados, a pessoa indicada ou ela, a gente nem tem esse problema, as pessoas adoram participar. Entendi. Então a gente... Mas você não recomenda que seja obrigatório também, não? Se a pessoa não quiser, não. Até no outro processo que a gente conduziu aqui, outra conversa, não é obrigatório também não, é um convite educativo para que elas contribuam com a empresa, com a carreira delas, com o ambiente, etc. É uma oportunidade. É isso. Ok, legal. É isso. Então, esse plano, ele é discutido com o líder, né, as ações, algumas sugestões de desdobramentos. Qual que é o próximo passo? Feito esse alinhamento com a liderança discute o plano com o time. Então, porque o time dá várias sugestões, com o próprio time. Okay. E a área de gente, né, o analista, ele está presente nessa conversa com o objetivo ali de contribuir com o líder, ajudar o líder nesse desdobramento com o time. Esse desdobramento seria a escolha do que vai ser feito a partir do que foi levantado. Isso. E do que não vai ser feito também. Ok. Porque tem ações que não vão ser feitas
e é explicado por que não vai ser feito, tanto em termos de área, quanto em termos do coletivo. É isso que eu ia perguntar, se ele toma essa decisão ali no dia a dia com o time, representando inclusive as institucionais. Isso. Não tem um momento que o RH diz, olha, isso aqui vai ser feito, isso aqui não vai ser feito, e o que é da sua área você resolve, ou não, ele já decide tudo isso junto com o time dele, com o próprio discernimento. Essa sequência que eu disse, que a gente discute com o líder e nós discutimos com o time, ali já tem as ações corporativas também. Entendi. Que o time sugeriu, o time tem retorno de tudo. Entendi. Isso não vai ser feito por causa disso. Não é o momento. Mas o que é institucional é o RH que determina, né? Isso, e passa para o líder liderança. É tudo muito dialogado. Entendi. E tem um ponto que eu não trouxe, que no World Café, acontecem sugestões que a gente já sabe no RH que não vai ser feito. Ali mesmo e nós já falamos, gente, Entendi. Isso não vai ser feito, porque como a gente tem uma atuação muito transversal, entende muito do negócio, do momento do negócio, tem coisas que são sugeridas que não vão ser feitas. Um exemplo, olha, ampliar a variável para um determinado time. Eu sei que não vai ampliar. E eu vou colocar os motivos que não vai ser ampliado, não está no planejamento aquela ampliação, e a gente fala com muita segurança e com transparência ali. É um elemento de expectativa que você já traz ali. Que você deixa a pessoa vai falando, você anota ela aqui uma expectativa de que aquilo vai ser considerado, né? E isso é um avanço, sabe, Gê, na atuação nossa. Como área de RH, que deve ter um entendimento muito grande desse contexto de negócio, do que vai acontecer, até com base no planejamento da área de gente, para que nesses momentos não sejam levantadas várias coisas que depois vai ser dito não. Então, da pergunta que você trouxe, se tem um momento, ele vai de maneira orgânica. Então, isso vai, isso não vai. Tem coisas que a gente tem que discutir com a liderança, se é possível, até porque é uma atuação do time com a liderança. Quando chega para o time, já houve essa co-construção, já foram feitos os esclarecimentos. Então, é algum ajuste no plano mesmo que é feito. Qual que é o nível de autonomia do seu RH frente a isso? Eu pergunto porque eu fico imaginando que muitos RHs aqui eventualmente não conseguem, por uma questão mesmo de autonomia, de confiança com a alta gestão, né? Eu tô falando às vezes de C-level, de própria pessoa CEO. Você tem que ficar, isso aqui dá, isso aqui não dá, e aí isso acaba travando as coisas. Ou não, o RH com a liderança já consegue despachar quase que 100%. Já consegue. Né? Tanto, até no World Café. Não só com a liderança, até no World Café. Eu participo de um grande número de World Cafés, porque é rico, né? Amplia demais o... E assim, uma coisa que eu me veio aqui agora, que é muito importante de destacar, é o seguinte: o processo de gestão, o ciclo, ele amplia significativamente o nosso repertório. Como RH. Como RH. E impacta diretamente no como, no que nós vamos desdobrar, e até do que já havia sido planejado, de revisitar. Talvez isso não seja um determinado projeto, talvez tenha outra prioridade de acordo com todo esse acompanhamento. E eu, particularmente, como eu acabei de dizer, e abri esse parênteses aqui, eu gosto muito de participar porque me dá uma condição de conectar o que eu vejo na estratégia, né, pela atuação que eu tenho, com as nossas práticas com os times, que é fantástico. Então, e isso vale para todos os profissionais do nosso time. Esse processo de gestão. Então, eu digo isso porque tem o World Café que eu não participo. E o time tem uma postura de posicionamento similar ou igual a minha, no sentido de os primeiros, principalmente, eu gosto de participar, porque o time vai vendo minhas intervenções. BPs, não, a gente a gente não tem a figura de BP, agora a gente tem uma atuação na Mundial, que é aquilo que eu trouxe no início, que é generalista com profundidade. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho analista de learning, que atua muito diretamente no processo, em tudo isso que eu já disse e no que eu vou dizer na sequência, que
como tem o de DP, que foi treinada, que participa, e isso inclusive deu condição para essa pessoa, a participação nesse tipo de processo, com treinamento, orientação, de ser um analista de learning. Só que o analista de learning, ele tem várias frentes. A gente, inclusive, tem prevista a revisão da carreira, porque foi tão dinâmico essa mudança do perfil do profissional que trabalha na Mondiale, que a carreira não acompanhou. Então, a gente, de fato, vai revisitar essa carreira com essa perspectiva e esse dinamismo. Muito bom. E aí, então, para a gente finalizar o processo, né? Então, vamos repassar o que temos até aqui, né? Então, a gente tem um ciclo de 12 meses, né? Num ciclo de 12 meses, onde se abre com um processo de campanha educativa com todas as pessoas, para elas entenderem o propósito, o protagonismo delas no processo e etc. Alinhamento com a liderança, pesquisa de 1 semana, com acompanhamento de engajamento, né? Sendo que de vocês como referência hoje é em termos ali de 89%. Isso. Quando há necessidade, a diretoria vem intervindo para que isso seja ampliado, né? Depois que faz o fechamento, mais ou menos 60 dias para análise, organização, para começar o World Café, certo? O compartilhamento com os líderes e, na sequência, o World Café. Perfeito. Compartilha com os líderes. Tem o compartilhamento das informações gerais. Ela também é antes, né? Isso, nesses 2 meses. Com todo mundo. Com a companhia toda. Então, a companhia inteira, em 2 meses, tem acesso às informações gerais, a liderança gerais e por área. Vocês discutem com a liderança para entender o que vai para o World Café, né? Estou me lembrando agora. E aí, há essa discussão com 20 temáticas, 20 perguntas facilitadas por todo o time de RH, que é treinado para facilitação, né? Ali são levantadas sugestões, dores e etc. Depois que isso é levantado, é compilado, discutido com a liderança, essas sugestões, volta para o time para saber o que vai ser priorizado, e aí a partir disso, então, tem um calendário, imagino eu. Isso, que é o acompanhamento, tem 2 desdobramentos. Tem o acompanhamento da execução do plano quinzenalmente ou mensalmente, por esse analista da área de gente, juntamente com o líder, tá? Então, esse é um desdobramento. E o outro desdobramento é a aplicação do plano corporativo, com ações, tanto que já estavam sendo feitas e que passa a compor porque responde a algo da pesquisa. Tá? Okay. Isso é uma coisa, e é interessante que assim, a gente vai passar a colocar um selo, porque todas as ações que são da pesquisa vai com selo. Pesquisa de clima, ciclo 24-25, e agora a gente vai incluir, foi uma ideia que a gente teve essa semana, que a gente começou, a gente continuou e passamos a fazer mais. Então, ciclo, essa aqui já tinha, então contínua. Entendi. A gente coloca para as pessoas saberem que não são só coisas novas, mas coisas que já aconteciam vão contribuir para aquele ciclo. Entendi. Isso foi um jeito novo de sinalizar e das pessoas acompanharem e verem que de fato é desdobrada, é correlacionado com o que já estava planejado, são desenvolvidas novas ações. Tem um lugar onde as pessoas acessam e acompanham essas ações? Vocês têm isso? Nós divulgamos ações também, quando a gente divulga as ações, essa é uma ação de clima, e a gente divulga o percentual do plano corporativo e o percentual do plano por áreas. Legal. Então, olha, 40%, 2 meses depois, 40% das ações estão em andamento, tantas vão iniciar ainda, tantas das áreas e do plano corporativo. Isso impacta diretamente na adesão no próximo ciclo. Então, nós acompanhamos isso. Então, isso é durante todo esse recorte de 12 meses, a gente faz toda essa jornada, e 1 mês e meio, 2 meses antes do próximo ciclo, a gente tem que fechar o ciclo né, apresentando os últimos indicadores. Para todo mundo? Aí é para a companhia. Ok. Tá? E começamos um novo ciclo. Digamos que entre o processo de começar o planejamento, a campanha, fazer todo esse levantamento, começarem as ações, uns 4 meses? E aí, durante o ciclo de 12 meses, digamos que você tem aí 8 meses de tratativa? Sim. Tratando e acompanhando, etc. De maneira geral, sim, Só que tem, por exemplo, um líder participa do World Café. Ele já vê que tem algo que ele pode começar no dia seguinte, já faz. Então, não é uma coisa, agora é só ação. É bem orgânico, são etapas complementares. E você resumiu perfeitamente, ela ocorre em termos de
organização dessa forma, mas é bastante orgânico. Ótimo. Para a gente finalizar aqui, quero fazer um bate-bola rápido com você. Algumas das perguntas a gente já até respondeu, mas eu vou te fazer de novo para a gente condensar, tá? Que são questões mais técnicas para a gente entender aqui e colaborar com quem está nos ouvindo. A primeira é, quais temáticas abordar? E essas temáticas mudam de um ano para o outro? Algumas coisas a gente já falou, mas fala pra gente. Tá. Temáticas, vou dar exemplos, mas depende muito da metodologia. Mas comunicação, ISG, liderança, aprendizado, falando dos grandes grupos, tá? Aprendizado, a parte de remuneração e carreira. Então, são alguns dos temas que são tratados e as perguntas respondem a estes temas. Eu acho que eu não consigo fazer um bate-bola, gente. Aí eu já querendo entrar e perguntar mais coisas dentro disso. Mas, rapidamente, ESG, fiquei curiosa. O que vocês perguntam com relação a isso? São perguntas, por exemplo, aqui eu sou tratado de maneira justa, independente da minha escolha. Ok. É para entender não é a percepção deles com relação a ESG, são questões de ESG para compor. Dos pilares de ESG. A Mondiale se preocupa com o meio ambiente, né? Desenvolvemos ações que contribuem para o social. Ok. Quantidade de perguntas ideal? Entre 35 e 37. Qualquer uma das duas metodologias que você já usou, elas vão nessa linha? Sim. Quando vocês fazem interno, também seguem a mesma linha? Também. E podem ter em torno de 5 a 10 questões complementares que não compõem o índice de favorabilidade, mas que são incluídas para a gente aprofundar talvez algum tema que a gente quer entender melhor como está na percepção. Exemplo, acabamos de sair do híbrido ou do remoto para o presencial. Quero incluir uma pauta porque tem relação com um ponto do momento. Ok. Qual momento do ano é melhor para aplicar? Isso depende muito da companhia. Mas eu sugiro que seja no segundo semestre, até setembro, outubro, porque isso pode embasar o planejamento do próximo ano, mas também tem companhias que fazem no primeiro semestre e desdobram isso durante o ano. Ok. Faz sentido fazer pesquisa mesmo sem orçamento? E aí eu vou complementar essa pergunta, né? Normalmente as ações da Mondiale, elas exigem um alto orçamento ou não? São coisas do dia a dia? Não exigem. A gente trabalha muito soluções internamente, falando da área de gente e em parceria com as outras áreas também. Esse é um ponto que não exige orçamento, tá? E muitas ações dependem exclusivamente da liderança junto com o time. No dia a dia, No dia a dia. Então, não exige, assim, não tem dinheiro. Não, eu vejo que isso pode ser deixado claro desde o início. Que, olha, o que demandar de orçamento, talvez vai exigir de mais cada um de nós, mais tempo de análise e tal. Mas isso não invalida de forma alguma. Tem muita coisa a ser feita e teria vários exemplos. Muito bom. Cris, muito obrigada pelo seu tempo, né? Pelo conteúdo que você trouxe pra gente. E para encerrar, vou dizer como sua mensagem final, eu queria que você deixasse um pouco da tua perspectiva de como o time de RH ele deve operar em um processo como esse. Qual que é o perfil da pessoa que vai conduzir? Quais são os pontos de observação da liderança que está nos ouvindo agora com relação ao preparo do time para conduzir um processo como esse? O primeiro ponto, e que eu cheguei a citar aqui, e eu reitero, que para fazer um processo como nós descrevemos aqui, o profissional de RH, o time de RH, deve ter um repertório bastante afinado em relação ao negócio, o momento do negócio, conhecer muito e ter uma atuação muito presente e influente junto às áreas também. E, fundamentalmente, isso gerando bastante credibilidade. Então, não é uma jornada, não é um preparo para. Em relação ao preparo especificamente, então, já um segundo aspecto, então, primeiro esse de contexto. Contexto e credibilidade. E só uma aspa sobre contexto, e quando você fala que é um processo contínuo, e é interessante isso, é o quanto que a liderança da área de RH
dá de autonomia e de contexto mesmo para as pessoas, né? Então, por mais que elas vão cuidar ali de aprendizagem, ou de DP, ou de remuneração, cada um tem uma configuração, mas às vezes se dividem dessa forma, né? Que elas estejam contextualizadas com relação a tudo, para responder com relação a tudo, né? Não que sejam pessoas sentadas na sua cadeirinha só fazendo aquilo ali. E na sua caixa, né? Exato. Demanda de uma visão muito mais transversal. Sim. Mesmo, que é o que você trouxe. Em relação a preparo, para o processo, para atuação direta nessas várias etapas, né, a capacidade de ler contexto, de perceber o ambiente diverso, ou antes ou durante, porque a nossa atuação em todas essas etapas, ela exige muito de uma capacidade de leitura, de uma formação nossa, de uma capacitação nossa de como ler contexto, ler comportamentos, para que a gente consiga ali entender o que está acontecendo, até para na facilitação, por exemplo, de um World Café, você ser bastante pontual em termos de perguntas. Então, o primeiro é a capacidade de leitura de contexto, capacidade de facilitar, capacidade de síntese, porque você está ali numa mesa com 5 pessoas falando, vamos voltar... É quase um processo terapêutico coletivo, né? Porque as pessoas aproveitam esse momento. Aproveitam, e a gente tem um resultado a ser entregue ali do World Café, que passa pela reflexão, passa pela discussão, reflexão, síntese e uma entrega de um plano de ação. Não pode perder então, isso, né? Senão chega no final, não tem o plano. Não tem. E essa capacidade de facilitação, mas não só de facilitar, mas de sintetizar, ela é importantíssima. Assim, ela é fundamental para uma pessoa. E tem um ponto que é a questão da descrição também, né? Da descrição em relação ao que foi tratado. A neutralidade, como, talvez, também, né? Também. Porque nós vamos escutar coisas que, inclusive, dizem respeito à nossa atuação. Então, esse distanciamento também. Porque nós somos muito responsáveis pelo resultado da pesquisa. Por isso, a gente trabalha tão em conjunto, gestão, com o líder, porque somos todos corresponsáveis. Então, a gente não olha aquele resultado de fora, a gente olha como parte. Mas na hora da condução, a gente tem que ter esse distanciamento para que a gente tenha ali das pessoas o de melhor para aquele contexto, para contribuir com o avanço do clima. Muito bom, Cris. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo. No LinkedIn está como Cristiane Ávila? Isso. Muito bom. A gente também deixa na descrição, né, o LinkedIn para que você possa acompanhar aqui. Agradeço você que esteve conosco até o final desse episódio. Espero que você tenha aprendido. E, quero te convidar, se você estiver assistindo esse episódio no tempo natural dele, quero te convidar para participar do People Summit Leadership. É o nosso evento que acontece presencial em Belo Horizonte, com transmissão online, ao vivo, para você entender um pouco mais sobre esse universo de liderança de RH, de negócio, de posicionamento. A gente tem um trabalho de curadoria muito importante aqui, inclusive a Cris provavelmente vai estar com a gente, né, Cris? Tomara que dê certo, mas a gente tem um trabalho de curadoria aqui que é muito fundamental, que a gente não está preocupado em capacitar você como liderança de RH para os problemas de agora. A gente quer que você pense de forma sustentável, pense no futuro. O agora é seu time quem tem que cuidar. Você que é liderança, você tem que olhar para as crises climáticas, políticas, econômicas, sociais, como a tecnologia e as decisões pelo mundo impactam o negócio onde você trabalha e como você, como RH, vai liderar e protagonizar os temas mais importantes de gestão dentro da sua empresa. E é para esse lugar que a gente quer te capacitar. Então, vou deixar aqui para você o link na descrição, então aqui desse vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, onde você estiver assistindo ou ouvindo, para você saber um pouco mais sobre o evento. Novamente, Cris, obrigada. Obrigada a você também. Super beijo e até semana que vem.